Oiê! Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Desejo para vocês uma excelente semana, que tudo seja e saia como planejado por cada um de vocês. E na luta sempre, né, gente? Para você que não é inscrito no canal, eu vou pedir para você se inscrever. Você não vai se arrepender. E para todos vocês, os 3 passinhos que o YouTube exige. Deixa o like, comente, compartilhe. Afinal, vocês sabem que eu respondo todas as mensagens, então comente, nem que seja com um coraçãozinho. Deixa o like, não esqueçam, tá bom? Aí a gente atinge 15 mil inscritos até final do ano, que já tá aí, não é? E por falar em tempo e em Jataí, hoje completa 3 meses do falecimento do Honorato Henrique. Sabe, gente, é isso. Tem coisas que nos calam, né? Tem dores que elas são tão profundas, tão intensas, que elas nos calam, elas não surgem palavras que possa ser demonstrada, possa ser citada, porque é uma dor tão devastadora que falar dessa dor causa mais dor ainda. Eu falei assim, quando eu for gravar esse vídeo eu vou chorar muito. Mas ao mesmo tempo, eu pensei em todas as dores que assolam mães, pais, filhos, avós, pelo mundo inteiro. E pelas dores que nós temos que passar na nossa vida, sem que a gente possa escolher desviar delas. É onde surge, né? Se eu pudesse, se eu tivesse feito, se eu conseguisse, né? Sempre se. E eu falo pro meu marido uma frase que ele não gosta. Ele tem o hábito de falar se, né? Ou se, e se. Aí eu falo pra ele, essas palavras, elas não fazem parte do meu vocabulário. Porque se, né, é se. E se é uma coisa que você não tem domínio mais, porque já foi. E aí cabe a nós alimentarmos a vida dessas pessoas que partiram dentro de nós. Alimentarmos essa ausência física com pensamentos, com sabedoria, com lembranças boas. Porque afinal, quem nos ama espera de nós pensamentos bons relacionados àquele que a gente ama. Aquele que é amado, ele espera pensamentos bons e boas lembranças. Hoje eu entendo muito mais do que aconteceu do que quando aconteceu. Mas é um processo.
3 meses não são os 3 primeiros dias. As 3 primeiras semanas não são os 3 meses que se passaram. E sim, a pessoa permanece viva dentro da gente. E eu escutei esses dias que a morte, ela é um abismo. É um abismo entre aqueles que ficam e aqueles que foram. Mas eu penso que esse abismo, ele pode ser encurtado com o que a gente alimenta a respeito da pessoa dentro da gente, dentro do nosso coração. E eu alimento em relação à vida do Honorato Henrique só coisas maravilhosas. Eu tenho ele em lembrança, sabe? Um menino que estava sempre disposto, um atleta ao extremo, um menino que ria, que a gente paranoiava, sabe, gente? Nós sempre conversávamos coisas tão aleatórias e assuntos tão loucos que iam desde vida em outros planetas até encontro com extraterrestres, viagem astral, paralisia do sono, séries, zumbis, apocalipse. A gente sempre falava de tudo. A sociedade capitalista que esquece dos mais pobres. A sociedade cega com seus próprios eus e egos, que é incapaz de enxergar o outro. A gente sempre conversava papos muito cabeça. E desde muito cedo, sabe, gente? Desde muito cedo. Isso acontecia com ele e isso sempre aconteceu com a minha filha. Então, que busquemos sempre boas lembranças. Não que a lágrima não venha. Porque chegar lá diante do túmulo dele foi muito difícil. Eu senti como se alguém tivesse dado uma facada no meu coração, né? Falam, o coração não dói. Dói sim. Eu senti uma facada tão doída, mas tão doída, que eu fiquei sem respirar. Doeu muito. E quando eu tive o tempo para chorar, eu chorei. Porque ninguém quer, né? Para quem é amado, ninguém quer um túmulo, ainda mais para uma pessoa tão jovem. Depois que a gente passa um tempo da nossa vida, nós já cumprimos muita meta, não é? E aí vem aquela pergunta, por que não eu? E isso tudo faz parte de um processo. Aceitação é uma palavra muito difícil ainda. Revolta pela forma com que aconteceu, eu sinto muito, porque eles pagaram para serem levados para essa festa. Eles pagaram para que justamente tivesse um motorista e o motorista não bebesse, não excedesse o limite de velocidade numa via que é perigosíssima. Eu, na ida, eu dou de encontro com curvas que eu sei de cor aquele caminho. E eu dou de encontro com curvas que desestabilizam o carro.
mesmo eu conhecendo de cor aquele caminho. Imagina para quem não tem experiência de ter anos de carteira de habilitação e não ter experiência de ter anos fazendo esse trajeto. Essa semana não foi uma semana fácil, não foi uma semana simples. A semana passada também não. Eu simplesmente adoeci. Eu fiquei sem dormir um dia. No dia 1º, eu fui. No dia 2, depois que tinha passado a missa, etc e tal, eu adoeci na terça, na quarta, na quinta-feira. Um resfriado diferente, uma dor de cabeça só de um lado, sabe? Uma dor de cabeça só do lado direito. Então, a gente faz todo o esforço necessário para que as pessoas que partiram, elas permaneçam sendo lembradas por nós, não é? E logo eu que falo, eu não gosto de cemitério, eu não vou em cemitério, eu não gosto de cemitério. Eu sinto energias. Mas como não ir, como não visitar? E fazia muitos anos, se não década, né? Que eu fui no túmulo da minha avó no dia do enterro do Henrique. Mas fazia década que eu não ia ver a minha avó. Não a minha avó, mas o lugar onde ela foi enterrada. Fazia década. Então é necessário fazer isso. Sair ali da sua zona de conforto e ir, né? Mesmo o horário que eu fui, dali a pouco encheu, gente, que eu acho que tinha mais gente do que pela manhã. Então eu fugi do horário da manhã, do sol da manhã, mas no momento que eu fui tinha muita gente lá. E esse vídeo eu não poderia gravar sobre outro assunto senão esse. Relembrar a memória de um dos meus grandes amores. O Henrique, ele foi um dos meus grandes amores. Como eu amo várias pessoas com muita intensidade. Como eu amo, como eu sinto com toda a intensidade do mundo. E depois de tudo que aconteceu, várias coisas se modificaram dentro de mim. Uma delas é de que ninguém mais pode me aprisionar. Um dos gritos que eu dei a respeito de não me deixar aprisionar mais foi fazer essa tatuagem e fazer outras tatuagens, que é uma necessidade que eu tenho de fazer. Inclusive teve uma pessoa que comentou, mas a tinta que você usa para tatuagem é altamente cancerígena. Gente, isso daí é da época que as pessoas usavam nanquim, usavam tinta de caneta. Eu já sou de uma época em que tinha tinta própria para tatuagem importada da Alemanha. As tintas hoje em locais sérios, né? Obviamente, em locais seguros, não são mais essas tintas que não são aprovadas pela Anvisa, por exemplo. Senão não existia
pigmentação de sobrancelha, que muita gente faz. Pigmentação de olho, que muita gente faz, não é? Então, fiquem tranquilos, são produtos aprovados pela Anvisa. Senão não existia estúdio de tatuagem, não existia estúdio de micropigmentação, que são essas que tantas pessoas fazem, né? Estariam todo mundo fechado, estéticas fechadas, tudo fechado. Então não se preocupe em relação a isso. Talvez a primeira tatuagem que eu fiz com 23 anos, a tinta não fosse lá grande coisa. Mas acreditem, era tinta importada. Já. Mas são aquelas tatuagens raiz, cujo contorno é grosso, né? Não são tão aprimorados como agora, que é aquela canetinha que dá maior precisão, não. É aquelas maquininhas mesmo. E eu me lembro de uma conversa que eu tive com o Henrique, eu falei assim, Henrique, não faz tatuagem. Não em lugar visível, por favor. Também pedi pra Camila isso, mas a Camila fez. Ficou morrendo de medo de me mostrar, mas fez. Mas a gente cria os filhos para que eles voem. Eu sou um tipo de pessoa que não criei um filho para aprender. Mas eu falei para ele. Aí ele falou assim, por que, tia? E ele me chamava de tia porque ele falava, como eu já falei aqui, ele me falava que madrinha não combinava comigo, porque eu era muito jovem. Eu sou muito jovem para muitos jovens, gente. Muitos mesmo. E ele perguntou por quê. Eu falei, por tudo que eu passei. De preconceito de ser atendida em loja, de parar uma pessoa evangélica e falar para mim mais de uma. Inclusive uma pessoa que é próxima. Falar, né, por exemplo, que a pessoa que me abordou a primeira vez, já contei essa história aqui, que quando eu morresse, eu ia direto pro inferno. Até que todas as minhas tatuagens fossem arrancadas com ferro e fogo. Depois eu escutei, né, que quem tem tatuagem não vai pro céu. Mas, gente, a tatuagem fica no corpo. Não é o nosso corpo que se eleva. Ele apodrece. Causa lesões no perispírito, tem tantas coisas que podem causar. Eu não sei, né? Eu não sei nada em relação a isso, mas um cigarro, tal coisa podem causar lesão, sim, mas tatuagem eu não sei. E eu não sei por que tanta liberdade as pessoas têm em querer condenar umas às outras. Porque afinal, foram esses os ensinamentos que a gente teve de Cristo? E aí o Henrique, eu contando pra ele, ele virou e falou assim, tia, a minha geração e provavelmente a geração da Camila não tem mais esse pensamento. Todos já fizeram ou querem fazer uma tatuagem. E eu quero fazer uma. E eu olhei pra ele assim e falei, mas faz num lugar que não vai te prejudicar. E faz depois que você tiver formado e estruturado, estabilizado na sua profissão. E aí ele falou assim, sim, claro, mas eu quero fazer no meu braço inteiro. Eu quero fechar o meu braço.
E eu fiquei com muito orgulho dele. Porque ele mostrou para mim como deve ser a visão de uma pessoa que tem o coração puro. A minha geração, ele colocou um adendo, e as pessoas, provavelmente a geração da Camila, mas a minha geração e as pessoas que convivem comigo e eu convivo com elas, não tem esse preconceito. Então, me surgiu a grande coragem de tatuar o meu braço. Porque eu falava assim, não, eu só faço tatuagem pra mim e onde eu possa esconder. Um dia eu posso ir numa festa e aparecer uma pessoa falando que eu vou para um inferno. Independente da crença que eu tenho, que não é limitante, independente de respeitar o que eu acredito ou não, né? Eu não queria mais passar por esses constrangimentos, mas o meu sonho sempre foi tatuar o meu braço. E eu me lembrei disso quando eu disse, eu vou fazer uma tatuagem em homenagem ao Henrique. E ela vai ser grande, impactante, e vai ser no braço. E não vai ser a primeira impactante que não se pode esconder com uma pulseira de relógio. Vai ser a primeira que eu vou fazer de várias no meu braço, porque eu sempre tive vontade de ter e de fazer. Mas que mesmo não tendo uma crença limitante, crenças julgantes, né, julgadoras, me limitaram. E lembrando dessa frase dele, eu vejo o quanto é um exemplo para que muitas pessoas que se acham maduras e sabedoras de todas as coisas reflitam. É carne. Carne se degenera, vira pó, seca, mirra, é consumida pela própria terra. Mesmo que nós não queremos, ou mesmo que apareçam pessoas dizendo que não é isso que acontece, que você permanece ali e um dia você vai levantar de corpo e alma, né? Até então, na Bíblia, eu só sei de uma pessoa, porque o corpo era muito puro, o espírito era muito puro. E se tinha uma coisa que essa pessoa não fazia, era julgar, né? Muito pelo contrário, ela dava exemplos de amar acima de qualquer coisa. Amar, respeitar, valorizar. Afinal, logo mais seremos pó. Eu que tenho desejo de ser cremada e vou conseguir fazer um plano que cubra isso com a graça de Deus, vou virar um pó assim. Só não decidi ainda onde vou ser assoprada. Porque a memória, ela tá aqui e aqui dentro. Que me guardem com carinho como eu guardo os meus entes amados que já foram antes de mim.
Porque dessa vida a gente não leva nada. Nada que seja pesado. A única coisa que deve ser leve é a nossa alma. Tá aí. Coisas que eu também preciso aprender. Eu amo a vida de vocês. Grande beijo no fundo do coração. Tamo junto e vamos que vamos. Sempre. Porque daqui a gente só tem e carrega e leva o que a gente fez de bem e as boas lembranças que deixamos no coração das pessoas.